Hello guys, how are you today? So, we are going to learn about the third person. Nós vamos aprender aqui então sobre a terceira pessoa, ok? Lembrando que todas as frases estão no simple present, ok? Então, primeiro, o que seria a terceira pessoa? A terceira pessoa é de quem nós falamos. Então, a primeira pessoa, eu, quem fala. A segunda pessoa é quem ouve. A terceira pessoa é o assunto, né? Então, de quem a gente está falando. No inglês, a gente tem o he, o she e o it. Então, ele, ela e o it é o pronome neutro. Então, se refere a ele, ela, só que para coisas neutras, ok? Então, esses três são a terceira pessoa. Então, vamos começar a usar ele e ela para fazer as frases. O que acontece? Nós estávamos aprendendo os verbos, né? Se você já aprendeu aí os verbos, a gente sempre fazia to work, I work. Então, todas as frases no presente, né? Trabalhar, eu trabalho. O que acontece quando eu tenho a terceira pessoa? Primeira regra para afirmativas. O que acontece com frases afirmativas na terceira pessoa? Você vai colocar agora um S no verbo. Então, eu falava, eu trabalho. Como é que vai ficar? Ele trabalha. He works. Ok? Então, ele trabalha. Ok? Eu posso falar, por exemplo, para deixar essa frase mais completa, he works in the office. Então, ele trabalha no escritório. Para negativas, para falar não, nós vamos usar o does mais a partícula negativa not. No final, a gente vai ter o doesn't. Doesn't. Então, por exemplo, eu vou falar he doesn't work. Ele não trabalha. Então, ele não trabalha. Perceba que essa frase está no presente. Ah, tendo doesn't, importante. Você tendo doesn't aqui, você não precisa mais do S. O S é só para afirmativas, ok? E para fazer uma pergunta? Pergunta, né? Eu vou usar o does, ok? E aí, lembra que eu fazia a pergunta assim, ó? Do you work? Então, vou colocar aqui, ó. Do you work? Então, você trabalha? Se eu quiser perguntar, ele trabalha, vai ficar dessa maneira, ó. Does he work? Então, ele trabalha. Perceba que a regra muda porque eu estou usando o he, she, it. Eu falo, você trabalha? Do you work? Ele trabalha? Does he work? He doesn't work. Não é he don't. He doesn't work. E aí você tem o S aqui no final do verbo, desse primeiro verbo que vem logo depois do he. Ok? Vamos ver alguns exemplos, ó. Repeat after me. Repita depois de mim. To talk. I talk. You talk. She talks. He talks. Does he talk? She doesn't talk. To have. I have. You have. He has. She has. He has. Does he have? She doesn't have. To go. I go. You go. She goes. He goes. Does he go? She doesn't go. To study. I study. You study. She studies. He studies. Does he study? She doesn't study. Então, temos aqui exatamente o que eu falei, ó. Afirmativas. Ela conversa. Presente. She talks. Ela conversa? Pergunta. Does, ou ele conversa? Does he talk? She doesn't talk. Ela não conversa. Ok? Temos aqui algumas exceções para a regra também, que é o have, que vira has. Então, por exemplo, I have a car. Mas aí eu falo, eu tenho um carro. She has a car. Ela tem um carro, ok?
Então, essa é uma exceção da regra aqui. E a outra também é quando eu tenho verbos que terminam com Y. Que aí, no caso, terminando com Y e a letra antes do Y é a consoante, eu vou trocar por INE. Então, fica studies. Ok? E aí eu vou falar he studies English. Então, ele estuda inglês. Alright?